No vasto deserto da alma humana, uma voz ancestral se eleva, um clamor. Quem nunca sentiu o peso esmagador da exaustão? Não apenas a fadiga do corpo, mas o cansaço que corrói o espírito, que apaga a chama da esperança, que faz os joelhos vacilarem sob o fardo da existência. A vida, implacável, muitas vezes se revela um campo de batalha onde a força humana, por mais que se esforce, encontra seus limites. Pense no guerreiro mais bravo, na mente mais brilhante, no corpo mais robusto. Há um ponto onde a fibra mais forte se rompe, onde o intelecto mais agudo se confunde, onde a resistência mais obstinada se desfaz. É a inevitabilidade da nossa finitude. O homem clama por socorro, por um alívio que não se encontra em seus próprios recursos, em suas estratégias falhas, em suas promessas vazias. Ele se vê diante de um abismo, um precipício onde a autossuficiência se esfarela em pó, onde a arrogância da própria capacidade se torna um fardo insuportável. Que virada mais cruel pode existir do que a descoberta de que, no clímax da sua própria luta, o poder que ele tanto cultivou falhou? A alma humana, nesse momento de revelação amarga, confronta-se com sua própria fragilidade. É um silêncio ensurdecedor. Um grito que não se ouve, mas se sente, profundo, no âmago do ser. A que voz o espírito se curvaria agora? Onde encontrar o vigor para mais um passo quando o próprio fôlego parece desistir? O enigma estava lançado e a resposta, ela não viria do homem. E em meio a essa exaustão profunda, a resposta se manifesta, não através de um sussurro fraco, mas de um clamor que ecoa desde a eternidade, trazendo consolo e revelação. Ouça a voz do profeta, a palavra que vem do próprio trono do Criador. O livro de Isaías, capítulo 40, se revela em sua majestade e promessa. Sinta a soberania de cada verso, a verdade que esmaga o cansaço e eleva o espírito. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e outeiro será abatido, e o que é tortuoso se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, porquanto a boca do Senhor o disse. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a flor. Mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Ó Sião, anunciador de boas novas, sobe a um monte alto. Ó Jerusalém, anunciador de boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará ao seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu as águas na concha da sua mão, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças. Quem ensinou ao Espírito do Senhor? Ou qual o seu conselheiro que o ensinasse? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe fizesse notório o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um pó miúdo da balança. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa muito leve.
Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para um holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as reputa menos do que nada e como coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que semelhança o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O pobre, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodreça. Ele busca um artífice hábil para preparar uma imagem que não se mova. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não vos foi anunciado, ou não tendes entendido desde a fundação da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela habitar. Ele é o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Mal se plantam, mal se semeiam, mal se arraiga na terra o seu tronco, já se secam e o vento os leva como a palha, e a tempestade os arrebata. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Ele as faz sair por número. A todas elas chama pelos seus nomes. Por causa da grandeza da sua força e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Porventura não sabes? Porventura não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você ouviu a palavra, um hino de consolo que irrompe em meio à desolação. Mas antes de abraçar a promessa, é preciso encarar a crua realidade da nossa própria condição. Quantas vezes na jornada da vida, a força humana, por mais que se esforce, chega ao seu limite? Esse é o ponto de inflexão, o momento onde a resiliência falha, a mente se turva e o espírito grita em silêncio. O desgaste não é apenas físico. Ele se manifesta no peso da alma, na ansiedade que sufoca o peito, na frustração dos planos que desmoronam. É a exaustão que apaga a chama da esperança, que faz os joelhos vacilarem sob o fardo da existência. A vida, implacável, muitas vezes se revela um campo de batalha, onde cada passo é uma luta árdua. Pense no vigor da juventude, na inteligência aguçada da mente, na resiliência do espírito humano. Por mais admiráveis que sejam, há um limite, um ponto onde a fibra mais forte se rompe, onde o intelecto mais agudo se confunde, onde a resistência mais obstinada se desfaz. É a inevitabilidade da nossa finitude. O homem clama por socorro, por um alívio que não se encontra em seus próprios recursos, em suas estratégias falhas, em suas promessas vazias. O Salmo nos lembrou: toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Uma verdade fria, porém libertadora. Nossa glória terrena é efêmera, como a flor que murcha sob o sol inclemente. Nossos planos, nossa autossuficiência, nosso orgulho, tudo isso se esgota. A exaustão que nos assola é a prova de que não fomos feitos para carregar o mundo em nossos próprios ombros. O ego que buscava a glória agora se esgota, deixando um vazio profundo. É a desilusão com a própria força. O momento onde o homem confronta-se com sua própria insignificância diante da vastidão dos problemas. Ele se vê diante de um abismo, um precipício onde a autossuficiência se esfarela em pó.
onde a arrogância da própria capacidade se torna um fardo insuportável. É um grito que não se ouve, mas se sente profundo no âmago do ser. A alma humana, nesse instante de revelação amarga, confronta-se com sua própria fragilidade. É a prova de que a resposta não viria do homem. Em meio à exaustão, à fragilidade do homem, a voz que se eleva em Isaías 40 não é um murmúrio, mas um trovão de glória. Ele nos chama a levantar os olhos, a desviar o olhar do pó e da finitude, para contemplar a majestade incomparável do Criador. Quem dentre os deuses feitos por mãos humanas ou os poderes passageiros deste mundo pode sequer se comparar a ele? Quem mediu as águas dos oceanos na concha da sua mão? Quem tomou a medida dos céus aos palmos, estendendo-os como uma cortina, desdobrando-os como uma tenda para nele habitar? Quem pesou os montes em balanças e recolheu o pó da terra em uma medida? A mente humana, com toda a sua grandiosidade, mal pode conceber tal poder, tal inteligência, tal infinitude. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, e seus moradores são para ele como gafanhotos, meras partículas de poeira. Príncipes e juízes, que na terra se consideram tão poderosos, são por ele reduzidos a nada, tornados em coisa vã. Mal se plantam, mal se semeiam, mal se enraizam, e o vento os leva como palha. A tempestade os arrebata. Que fragilidade é essa diante de sua soberania! Ele não precisa de conselheiros para lhe dar entendimento. Ele não se cansa, não se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Diante de tal grandeza, as nações são como um pingo que cai de um balde, como um pó miúdo na balança. As ilhas, ele as levanta como algo muito leve. Nenhuma nação é suficiente para o seu holocausto. Essa é a solução divina que emerge na escuridão do nosso cansaço, um Deus eterno, onipotente, que não conhece limites para seu poder e sabedoria. Ele é a própria fonte de toda a força. O contrastar da nossa pequenez com a sua majestade é o que nos prepara para a verdadeira renovação. É o princípio da dependência, o caminho para entender que a resposta não está em nós, mas nele. Ele é o sustentador do universo e o sustentador de cada alma. Ele é incomparável. Diante dessa majestade esmagadora, daquele que nem se cansa nem se fatiga, que reduz nações a nada, a promessa de Isaías 40 irrompe como a luz da manhã após a noite mais escura. Não é um convite para o desespero, mas para a esperança inabalável. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esta não é uma mera frase poética, é uma verdade eterna. Mas qual é a condição para receber essa força sobrenatural? O profeta declara: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqui reside o grande clímax da revelação. Esperar não é passividade, não é inércia, é uma entrega ativa, uma confiança que move os céus, uma dependência total naquele que pode todas as coisas. Essa espera ativa nos leva diretamente ao Messias Jesus Cristo. Ele é a própria renovação de forças. É nele que o cansaço do mundo, o peso do pecado, a fraqueza da carne são transformados em vigor espiritual. Sua vinda, sua vida, sua morte sacrificial e gloriosamente sua ressurreição são o fundamento dessa promessa. Ele é a rocha sobre a qual nossa fé se firma para nunca mais vacilar. Em Cristo, somos capacitados a subir com asas como águias. Isso significa ganhar uma visão divina, uma perspectiva celestial sobre as adversidades, não mais presos ao chão da nossa limitada compreensão, mas elevando-nos acima das circunstâncias, vendo a mão de Deus agindo em tudo, mesmo no caos. É um voo de fé que nos leva para além da tempestade. E a promessa continua:
correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso não significa ausência de esforço, mas a presença de uma força sobrenatural que nos capacita. Correr no reino de Deus sem se fatigar é progredir, avançar na jornada da fé sem perder o ânimo. Caminhar sem se cansar é manter a constância na obediência, na santidade, na busca pelo agradar ao Criador, mesmo quando o caminho é longo e árduo. Essa é a vitória que o Messias nos oferece. Não é apenas a redenção do pecado, mas a capacitação diária para vivermos uma vida que glorifica a Deus. Aquele que se sentia esgotado, agora é revestido de poder. Aquele que estava sem vigor tem suas forças multiplicadas. Tudo isso porque a nossa espera está ancorada nele, no Autor da vida e da força. Este é o poder do Messias em nossa vida. É a chave para a verdadeira libertação e perseverança que o mundo jamais poderá oferecer. A promessa de Isaías 40, de que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, não é um mero consolo para o cansaço do dia a dia. É um chamado radical à dependência total do Criador, uma correção direta à nossa tendência de confiar em nossas próprias e limitadas capacidades. Esta verdade não é para ser apenas admirada, mas aplicada com a severidade de um bisturi espiritual, discernindo as intenções do coração e alinhando-o ao propósito eterno de Deus. A salvação, o ponto de partida de toda a verdadeira força, não é resultado do esforço humano em se esforçar mais, mas da graça de Deus manifesta em Jesus Cristo. É a única fonte de vigor para a alma exausta, a única libertação do peso do pecado e da condenação. Sem ela, qualquer tentativa de renovação de forças é como tentar saciar a sede com um filtro furado. O esforço é grande, mas o resultado nulo. A salvação é a nossa primeira e maior renovação. Uma vez renovados, somos chamados à santidade. Não uma lista de regras, mas um caminho de capacitação divina para viver uma vida separada e acima das fraquezas que o mundo impõe. É por meio do Espírito Santo dado pelo Messias que a santidade se torna possível, permitindo-nos refletir o caráter de Cristo e não o nosso próprio, que se cansa e se fatiga. A verdadeira força está em ser moldado por Ele. Honrar a Deus não é apenas com palavras, mas com uma vida que reconhece sua grandeza e poder em todas as áreas. É entender que a nossa força para enfrentar as batalhas vem dele. Cada desafio superado é um testemunho da sua fidelidade, não da nossa capacidade. A verdadeira honra é atribuir a ele a glória por toda a renovação e toda a vitória. Os valores do mundo são frágeis e passageiros, assim como a erva que seca. Mas Isaías 40 nos convida a abraçar valores que refletem a força, o vigor e a durabilidade do próprio Deus. Justiça, amor, paciência, bondade, são esses os pilares de uma vida que não se fatiga, porque estão enraizados no eterno. É a perspectiva divina que nos sustenta. A prudência aqui não é uma cautela humana egoísta, mas o discernimento que nos faz entender a abissal diferença entre a nossa força limitada e a ilimitada de Deus. É a sabedoria para não confiar em nosso próprio entendimento, mas em seu plano e em sua capacidade de nos sustentar. É um temor reverente que nos afasta do mal e nos aproxima do bem supremo. A motivação suprema de nossa vida, a razão para buscar a renovação, é agradar ao Messias. Não é sobre nosso conforto ou sucesso terreno, mas sobre a glória daquele que nos resgatou e nos capacita. Viver para Ele é a fonte inesgotável de energia espiritual. É o propósito que nos faz voar como águias, impulsionados por um amor que transcende o cansaço. E para que essa fonte nunca se seque, é essencial seguir a Bíblia. A palavra de Deus é a fonte inesgotável de vigor espiritual, a bússola
que nos impede de nos cansar no caminho. Ela nos revela a vontade de Deus, os seus mandamentos e as suas promessas, nos alimentando e nos corrigindo. É o alimento para a alma que busca a força que vem do alto. Finalmente, mantenha o foco no mundo espiritual. A renovação de forças não é apenas para correr e não se cansar na vida terrena, mas para nos preparar para a eternidade. A verdadeira vitória e o vigor vêm de uma visão que transcende o material, que compreende a soberania de Deus e a glória do reino que virá. É essa perspectiva eterna que nos dá a força para perseverar, sabendo que nossa recompensa final não é terrena, mas celestial. É para a glória do Criador e para a redenção em Cristo. E assim, a alma que se sentia cansada, exaurida pela jornada e pelas ilusões do próprio poder, encontra sua verdadeira e inesgotável fonte de vigor. A promessa de Isaías 40 não é um mero consolo, mas um decreto divino de renovação para todo aquele que confia no Criador. Em Cristo, a redenção é completa, a vitória sobre toda fraqueza é garantida e o propósito eterno se manifesta em cada passo. Ele é o Deus que não se cansa, que não se fadiga, e sua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A Ele toda a glória. Ele é o sustentador de toda a criação e o sustentador de cada alma que nele espera. Que a sua vida, a partir de agora, seja um testemunho vivo dessa verdade inabalável. Mantenha seus olhos fixos no Messias, a fonte de toda a renovação e poder. Guarde a sua palavra em seu coração como a bússola que nunca falha. Confie no seu plano perfeito, mesmo quando o cansaço tentar te abater, pois ele é a força que te faz voar como águia. Ele é o caminho que te faz correr e não cansar. Ele é a verdade que te faz andar e não fatigar. A Ele, o Criador, o Redentor, o Consolador, toda a honra e todo o louvor por toda a eternidade. Que a sua alma seja renovada e que sua vida seja um eco da promessa de Isaías 40. Amém.